O salmista Davi, ele, ele foi um homem muito agraciado por Deus. Foi um homem muito abençoado por Deus. E o que fez ele ser tão abençoado, ser um homem desde a sua juventude, é uma pessoa que viesse a fazer a diferença? O que ele tinha que diferenciava dos outros demais? O que diferenciava de Saul? O que diferenciava ele de outros reis que passaram antes dele? Qual foi a diferença? A diferença estava dentro de Davi. A diferença não estava no seu exterior, por fora, mas estava dentro de Davi. A diferença que Deus ele tem buscado em muitas pessoas. A diferença que Deus tem procurado, talvez, até mesmo em você. A diferença que Deus tem buscado em muitas e muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão diante do altar, que estão diante da presença de Deus, buscando a Deus. Falta essa diferença, falta esse algo diferente que tem que ser colocado diante do altar. O próprio Deus ele disse que muitas pessoas elas têm se chegado até ele e têm o honrado apenas com palavras. O próprio Deus ele disse: povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que Deus ele quer de você, quer de mim, é sinceridade. É algo muito mais além do que aquilo que você ou eu nós possamos imaginar. Como é que eu posso, como é que eu faço para ter esses pensamentos? Como é que eu faço para ter essa espiritualidade? Como é que eu faço para ser como Davi, para ser como Salomão, para ser como homens no passado que tiveram uma experiência com Deus, que conheceram verdadeiramente Deus, como o próprio Jó mesmo disse: hoje eu vejo Deus face a face. A diferença é que muitas pessoas hoje confundem, muitas pessoas têm confundido, fé não faz com que a pessoa, um exemplo, você tem fé para ser curado, você tem fé para, um exemplo, você tem fé que você vai acordar, que você vai trabalhar, você tem fé que você vai fazer algo para te enriquecer a si mesmo. Mas quando você passa a buscar os pensamentos de Deus, quando você passa a buscar os interesses de Deus para você, então você vê, você nota que a nossa fé, a nossa maneira de enxergar, de ver as coisas de Deus é totalmente diferente do que aquilo que Deus ele tem para nós. O salmista Davi, no Salmo 63, o salmista ele diz o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Você vê que Davi, ele diz que a alma dele tem sede da presença de Deus. Tem sede. Olha o tamanho da espiritualidade, olha o tamanho, o grau, digamos assim, da comunhão que Davi tinha com Deus. Davi não tinha sede de Deus simplesmente para alcançar alguma coisa de Deus. Não, Davi tinha sede de Deus porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus, quem o havia colocado no trono. E a pergunta que eu faço para você que me ouve nesse momento: quem é Deus para você? Quem é o Senhor Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para você? Talvez você diga: o Senhor Jesus é muito bom porque ele me curou. O Senhor Jesus é muito bom porque, poxa, ele tirou um problema que estava na minha família. Mas uma pergunta que eu faço para você: mesmo ele tirando todos esses problemas
mesmo tirando todas as dificuldades da sua vida, mesmo tirando todas as situações adversas que você tem vivido, como é que está você por dentro? Como é que está o teu espírito? Como é que está o teu espírito? Porque uma coisa é você conquistar as coisas externas. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse: buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, porque as terrenas, as coisas aqui da terra, são temporárias, são passageiras. São passageiras. Enquanto você ficar... Por que muitas pessoas ela não consegue permanecer firme na presença de Deus? Por que muitas pessoas voltam à prática das obras erradas, a viver uma vida pior do que elas viviam antes? Por quê? Porque são pessoas que vivem em busca de soluções de problemas. São pessoas que vivem em busca de solução de problemas. Elas vivem dentro da igreja, elas buscam, por exemplo, elas chegam na igreja com um problema na família, elas buscam pela família, alcançam a solução para aquele problema ali. A família, poxa, é abençoada. Mas amanhã depois surgem outros problemas. Às vezes a pessoa acha que pelo fato dela estar dentro da igreja, isso vai a fazer, poxa, uma pessoa que vai ser livre de problemas. Não, pelo contrário. Aí que vão vir as lutas. Aí que vão vir as dificuldades. Aí que vão vir, os problemas vão se levantar. Por isso que é importante você estar bem com Deus. Por isso que é importante você ter uma aliança com Deus. Por isso que é importante você ter um compromisso fiel com Deus. Você entregar a sua vida verdadeiramente para Deus. Deixar que Ele tome conta da sua vida. Deixar que Ele guie os seus passos. Ainda que pessoas venham dizer o contrário. Mas a visão do ser humano não é a visão de Deus. O pensamento do ser humano não é o pensamento de Deus. O próprio Deus, ele disse, lá no livro de Isaías, ele diz assim, no livro de Isaías, no capítulo 53, se eu não estiver enganado, 55, ele diz o seguinte, olha: deixe o perverso o seu caminho, capítulo 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí Deus, ele completa: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Você vê, aquilo que você acha que é da vontade de Deus, às vezes você está numa direção errada. Às vezes você está no caminho errado. Por isso que muitas das vezes a vida da pessoa não vai para frente. Por isso que muitas vezes você se encontra com a vida amarrada, com a vida atrofiada, com a vida... tudo que você faz dá errado. Porque o seu pensamento não é o pensamento de Deus. Talvez você diga: mas como que eu faço para ter esse pensamento? O apóstolo Paulo mesmo disse: buscai as coisas lá do alto. Quando se fala lá do alto, é você buscar os pensamentos de Deus para dentro de você. É você buscar a vontade de Deus para você. Não você querer colocar a sua vontade por cima da vontade de Deus. Tá dando para você me entender? Não é você colocar a sua vontade em cima da vontade de Deus. Quando você coloca o seu caminho, você coloca a sua vida, você coloca o seu coração no altar de Deus, você pode ter certeza, minha amiga, meu amigo, Deus, ele vai honrar a sua fé e, consequentemente, ele será honrado através da sua vida.
Porque uma vez você colocando a sua vida no altar de Deus, uma vida você seguindo esse caminho, uma vez você entregando a sua vida para Ele, uma vez você observando, analisando a sua própria vida, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, é como ele diz, deixe o perverso seu caminho. Quando você abandona essas coisas erradas, quando você abandona a mentira, a prostituição, o adultério, quando você abandona tudo aquilo que faz, que o separa de Deus, então ele diz que ele é como ele diz, e volte-se para o Senhor. Quando você faz isso, automaticamente você está se voltando para a vontade de Deus. Então, o fato de você ser uma pessoa religiosa, o fato de você ser uma pessoa que está dentro da igreja, o fato de você ser batizado, o fato de você ser dizimista, o fato de você ser ofertante, você pode ser o que você quiser dentro da igreja, você pode ser obreiro, você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser o que você quiser. Mas se você não tiver uma aliança, um compromisso com Deus, se você não tiver bem com Deus, vai acontecer, infelizmente, vai acontecer como Jesus mesmo disse. Quando chegar no dia, a porta será fechada na sua cara, na sua frente. A porta será fechada para você. E não adianta você dizer que você era obreiro, não adianta você dizer que você era pastor, não adianta que você dizer que você era um membro fiel, que você era dizimista, que você era ofertante, que você ajudava. Deus não quer saber disso. Deus não quer saber disso. Deus quer saber da sua vida, da sua alma, do seu espírito, do seu intelecto. Não é você honrar a Deus apenas com seus lábios, é você honrar Deus com a própria vida. Com a própria vida. É você honrar a Deus com seus próprios pensamentos, com a sua própria vida. É você estar ligado com Deus. É você estar com a sua vida no altar de Deus. Então, para quê? Não se iluda você. Se talvez algum pregador, alguém chegou para você e disse, poxa, que inventou um monte de mentiras. Olha para dentro de você, minha amiga e meu amigo. Faça uma análise de você mesmo. Não se apegue à palavra de homens. Se apegue àquilo que Deus ele tem falado para você. Olha para dentro de você. Há quanto tempo você vai ficar vivendo desse jeito? Há quanto tempo você vai ficar dessa forma? Enganando e sendo enganado por si mesmo. Sendo que Jesus, Deus está chamando você para você entregar, você se lançar. Se você colocar a sua vida no altar de Deus e ser a própria oferta, Deus não está pedindo nada difícil para você. A única coisa que Deus está pedindo para você é que você venha abandonar essa vida errada que você tem vivido. Você que é traficante, você que, infelizmente, os jovens de hoje têm ido por um caminho que muitas das vezes muitos dizem que é um caminho sem volta, mas tem volta. É um caminho que tem volta. Talvez você que está aí do outro lado me ouvindo nesse momento, talvez você vive uma vida errada. Talvez você matou inúmeras pessoas. Talvez você ouve aquele pensamento, aquela voz que vive falando de você, que para você não tem mais jeito. Eu digo que para você tem jeito. Basta você querer. Basta você querer. Se você quer, se você deseja, se você quer realmente, se você deseja de toda a sua alma, como o salmista Davi disse, a minha alma tem sede. Se a sua alma tem sede de mudança, se você não aguenta mais essa vida miserável, essa vida destruída que você tem vivido, essa vida desgraçada, porque é isso que você tem vivido, uma vida desgraçada. Quando você acordar para si, quando você ver que tudo isso para você não tem mais jeito, e você se voltar para Deus, você pode ter certeza que Deus ele está com os braços abertos esperando por você. Se não fosse assim, Deus não tinha dado o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer na cruz, para morrer por alguém que nem conhecia. Mas Jesus se deu por você. Jesus se deu por você. O Senhor Jesus se deu por mim.
Então, vamos fazer algo. Vamos fazer algo para mudar essa situação. Para mudar essa situação. Eu não estou aqui pedindo para você ser religioso, entenda isso. Eu não estou pedindo para você colocar uma Bíblia debaixo do braço e se enfiar dentro de uma igreja e não mudar o seu interior. Porque não adianta, muitos têm vivido dessa forma. Muitos têm vivido dessa maneira. Muitos têm dito que são de Deus, mas não têm o caráter de Deus. Muitos dizem que são homens e mulheres de Deus, mas não têm tido esse caráter de Deus. São pessoas maldizentes. São pessoas que vivem falando, xingando, falando da vida dos outros. São pessoas, que vivem amaldiçoando os outros. São pessoas que são infelizes. Essa é a realidade. Se você quer mudar isso, se você deseja mudar isso, basta você se apegar a isso aqui, ó. Isso aqui isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você tem que se apegar a isso aqui, ó. É isso aqui que você tem que se apegar. Não se apegue a homem. Não se apegue a lideranças. Se apegue ao Senhor Jesus. A Ele você tem que se apegar. É a Ele que você tem que entregar a sua vida. É a Ele que você tem que dar toda a sua vida. É a Ele. Tá bom? Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Que Deus abençoe ricamente mesmo. E receba a força de Deus aonde você está. Em nome de Jesus, graças a Deus.